Vamos continuar fazendo mais ou menos, seguir na rota da aula passada, né? Que é pegar... Então, que é pegar o Hamiltoniano, escrever a função de partição, daí depois continuar para energia livre e assim por diante, né? Então, um sistema de osciladores harmônicos. Primeiro vamos fazer clássico, depois a gente faz quântico, tá? A gente tem N osciladores independentes. E o que a gente está considerando, então eu vou escrever o Hamiltoniano, né? QI, PI, né? De cada um deles. Então, e o I, então, vai de 1 a N. O que a gente está considerando, olha só, aqui tem a energia cinética e um termo de energia potencial. Então, o que a gente está considerando? Isso acontece basicamente num sólido, né? Só que, como eu falei na outra aula, a gente não pode, ou a gente pode, mas daí a gente não consegue resolver, colocar a interação de todo mundo. Então, eu estou substituindo todos os outros, né? Digamos que eu estou olhando para um J. Eu estou substituindo todos os outros por um potencial, né? E daí ele está sujeito a esse potencial, que seria a contribuição de todos os outros. É uma maneira de tu modelar que cada um vai ficar oscilando em torno da sua posição de equilíbrio, né? E não sei se vocês lembram, né? Mas um potencial quadrático é a primeira aproximação que a gente pode fazer de uma aproximação linear, né? Um potencial quadrático. A coisa mais simples que a gente pode fazer é um potencial quadrático, né? Porque se a gente faz um potencial com um termo que depende de Q, ele é assimétrico, né? Então, vai ter sempre uma força residual numa direção, né? Então, o primeiro potencial que tem sentido físico é o quadrático. Então, quando tu não sabe nada sobre um potencial, tu põe um potencial quadrático. Quer dizer, falando em termos de força, quando eu não sei nada de uma força, o que eu digo? Que ela é linear com a distância, né? Essa força vai dar origem a um potencial quadrático, né? Então eu poderia ir refinando isso, botando um termo na quarta potência, na sexta, etc, né? Então por que a gente usa tanto o potencial quadrático? Porque na verdade é o primeiro potencial que tem sentido físico, né? Tá? E daí vamos escrever a função de partição. Que vai ser basicamente contar... a gente vai somar os estados, todos os estados, né? A gente tinha visto que cada elemento de volume do espaço de fase quer dizer, ou a cada, então vou botar a cada elemento de volume do espaço de fase corresponde tá? 3N estados. Porque a gente falou, né, em outra ocasião, primeiro que as partículas são indistinguíveis. Então tem que compensar pelo fato que se eu troco elas de lugar, continua tendo o mesmo estado micro e macroscópico, né? E depois a gente considerava um H como sendo o volume mínimo que uma partícula poderia ocupar no espaço de fase, né? A gente fez isso lá no gás ideal, lembram disso? Né?
E naquela época, a gente usou um pouco a ideia do princípio de incerteza, né? Para dizer que, olha, a distância mínima, o momento mínimo que uma partícula vai ocupar é esse h pequeno e tal. E ficou meio desconfortável, porque era uma mistura de coisa clássica e quântica, mas no final das contas sumia o h, né? Então, era importante só a gente levar ele em consideração, para não considerar que o volume mínimo ocupado por um estado é zero. Não, é uma coisa finita, pequena, h, mas que depois ela some. Então, não é um problema muito grave para a gente resolver, né? Tá? Então, eu vou ter a função de partição de n partículas, né? Eu já vou escrever aqui em termos de v e de t, né? Eu já estou indo para as variáveis macroscópicas. Por que vai aparecer t? O t vai aparecer no beta da exponencial do fator de Boltzmann, o v vai aparecer na integral de todos os QI. Tá? Então eu já estou escrevendo assim, né? Embora rigorosamente, aqui ainda poderia botar QI e PI, né? Mas eu já estou pensando em como fazer isso, como medir isso de maneira macroscópica, né? Então, tá? E, bom, a gente, como esses termos, então aqui eu vou estar integrando todos os termos, né? Vamos deixar mais explícito, né? Eu teria aqui aquele produtório de todos dQ1, dP1, dQ2, dP2, né? Todos os N, tá? E a gente tá botando aqui de forma abreviada. O que vai acontecer? Como vão aparecer, vai aparecer uma soma desses termos quadráticos na exponencial. Essas exponenciais todas podem ser fatoradas, né? Essas exponenciais vão ser assim, menos beta. Vai ter um monte de coisa Q1 ao quadrado, P1 ao quadrado, mais Q2, P2 quadrado. Então eu posso fatorar isso num monte de exponenciais. E todas essas exponenciais são idênticas. Então, vou botar aqui. Então, eu vou ter assim, menos beta, vou botar explícito, né? 1 meio de m ômega ao quadrado, Q1 ao quadrado, mais 1 sobre 2m, P1 ao quadrado, que multiplica, dQ1, dP1, e daí isso repetido para todas as outras, né? Mesma coisa, Q2, P2, dP2, dQ2, N vezes, tá? Então, como eu estou integrando em todo o espaço, certo? Essa variável aqui é muda, né? Ela não vai, isso aqui não vai ficar em termos de Q e P, tá? Isso aqui vai ficar em termos do que tá, dos coeficientes que estão aí, né? Porque eu vou integrar, estou fazendo uma integral definida nessas variáveis, tá? Mesmo que em outro caso eu não esteja integrando todo o espaço, né? Disponível, mas é uma integral definida nessas variáveis, então elas vão sumir. Então eu podia simplesmente dizer que é uma delas, que são todas idênticas, na potência n. Uma delas
tá? Na potência n. E isso aqui é a função de partição de uma partícula, tá? Então, é o que a gente tinha previsto, mais ou menos, né? Que a função de partição, nesse caso, é fatorável. Por que que é fatorável? Porque o hamiltoniano só depende das variáveis de uma partícula. Eu não tenho um termo cruzado, Q1, Q2, Q3, Q4, Q, QJ. Não, o hamiltoniano de uma partícula depende só das variáveis daquela partícula. Então, acaba sendo fatorável. Eu vou ter cada uma delas multiplicada. Olha, eu não tenho termo cruzado aqui, ó, então eu posso separar as exponenciais. Tá? Então... E daí o que eu estou fazendo aqui, ó, é compensando, né? Pegando de uma partícula, compensando pelo fato de elas serem indistinguíveis e pelo volume mínimo que ela pode ocupar no espaço de fase. Então eu vou ter de todas, né? Agora, eu botei de outro jeito. Eu fiz assim, ó. Eu botei esse H aqui, né, para uma partícula, né? Então ele fica no N também, certo? Então aqui ele não aparece aqui. Fica mais claro ainda. Tá. E essa integral, então, esse Z1, que vai ser o seguinte, vou botar ela bem por extenso agora, né? 3, integro todo o domínio em Q e em P, a exponencial menos beta 1/2 de m ômega Q ao quadrado mais 1 sobre 2m P ao quadrado dQ dP, tá? E daí, de novo, eu tenho duas integrais, que são duas integrais gaussianas, né? Que é o seguinte. Menos AX2 dx, né? Que é π sobre alfa não meio. É uma integral definida também. Tá? Integral da gaussiana, isso aqui são duas gaussianas. Estou integrando de novo. Separa essa exponencial, se quiserem, né? Se não está claro, a gente pode fazer. Vou... É 1 sobre 2m. Tá bem? Então, nessa aqui... Só que aqui não... né? Não alfa, né? Tá? Então, nessa aqui, o A é beta m ômega ao quadrado sobre 2. Nessa aqui, o A beta sobre 2m. Então, essas duas integrais. A primeira raiz de π sobre 2. Raiz de π sobre 2, 2
Tá certo? Ah, não, o A também está no meio, né? Depois a outra. Raiz de π sobre 2. Raiz de π sobre 2, o A, 2m sobre beta no meio. Esse m some, né? Esses raiz de 2 vezes raiz de 2, some aqui, aqui fica um π. Π. Eu acho que eu esqueci um π aqui nas minhas notas, tá? Mas não tem problema. Tá? Então, não vai afetar o que a gente está fazendo. Mas então aqui fica um π sobre beta h ômega ao quadrado. Ah, tá. Eu chamei de h cortado, tá? Mas não quer dizer que aquilo ali seja o mesmo h cortado, tá? Então, eu chamei de h cortado só para esconder o π. Então, o meu Zn de beta, que é igual o meu Z1, né? Eles estão. Tem dois, raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá, aí cortou um 2 só, né? Não. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Corta com. E o outro 2. Ah, sim. Então, tá, não tinha visto também. Então, Acho que o H cortado é de colocar aí. enfiou tudo junto. Tá. É? Então, bom, vai ser então aquilo lá, né? Beta H cortado ômega 2 na N. Tá? Na menos N, né? É 1 sobre aquilo. Tá? E daí a gente tá... Então, a minha F né? Menos KTLN de Z vai ser tá? Tem só um pouquinho, né? Olha só. Raiz de beta vezes raiz de beta, da beta, tá? Raiz de ômega ao quadrado, da ômega, tá? Não tem ômega aqui, então fica só ômega, tá? Então aqui eu simplesmente escrevi isso como isso, né? Beta. Esse 1 sobre h ao cubo ficou aqui. Ele está aqui multiplicando, né?
Só porque... Deixa eu só ver. Ah, porque olha só. Da maneira como eu escrevi aqui, são osciladores harmônicos unidimensionais, né? Eu estou pegando o dx, dvx, por exemplo. Tá? Quer dizer, eu estou escrevendo só uma dimensão. Então, na verdade, seria H aqui, né? Tá? Quando eu pegava... Se ele fosse espacial... É pior que ele desincroniza o áudio. Quando faço chamada, vou sincronizar de novo. Tá, então... É que eu peguei o que a gente tinha desenvolvido há umas aulas atrás, lembra? Lá no gás real, né? Se é no espaço, daí cada elemento vai ter H3, como são N, 3N. Mas aqui, de fato, como ele é unidimensional, então seria só o H. Então fica o H, é o H que aparece aqui. Tá? Então, bom, por exemplo... Tá, então a gente chegou na F, agora a gente começa a tirar a termodinâmica. Então, primeira coisa, por exemplo, potencial químico. Né? Então vai ser... Só cai... Só cai o N. Pressão... O P sobre T, eu acho, mas igual vai dar zero, né? Não aparece o volume. Tá? Entropia. Então, temos que derivar isso com relação a T. Então, vai ficar... Ah, tá. NK, derivada com relação a T, tá? De LN. Então, acho que eu já peguei o menos, joguei aqui para dentro, para inverter isso. Tá? Então, TLN de KT sobre H cortado ômega. Tá? Porque aquele menos entra aqui, vem aqui, inverte. Daí fica mais fácil de derivar, né? Então, NK, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. 1 sobre isso. Tá certo? Um sobre isso. O primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada disso é 1 sobre isso, vezes a derivada do argumento. Tá bem? Então, entropia, NK, LN de KT, tá? Vamos adiante, então, o F, né, é U mais TS menos TS, então U é F mais TS, então U
é F, N, K, NKT, Ln de H sobre KT mais T vezes S. T, NK, Ln de KT sobre H ômega mais H cortado ômega mais NK, certo? Isso é menos isso, né? Eu viro aqui, boto um menos. Não, o T tem que ir no NK também. No No último NK ele tem que ter o T também. Melhor. Isso é igual a isso, menos isso. Tá? Porque eu posso botar menos aqui e menos um aqui. Continua a mesma coisa. Agora os dois são iguais com o sinal contrário, se cancelam. Então, U, N, K, T. Tá? Respeita meio de KT para cada grau de liberdade? Sim, né? A gente tem 2 graus de liberdade quadrático no Hamiltoniano. Lembram do teorema da equipartição? Cada grau quadrático no Hamiltoniano dá meio de KT. Então, tem 2 graus de liberdade quadrático. Então, vai ser 2 KT para cada partícula e NKT para todas. Tá? E então, por exemplo, CV, né? du, dt, a V e N constante, NK. Constante. Tá? Capacidade térmica constante. Tá? Gasdeu. Um pouco mais que um Gasdeu. Agora vamos tentar fazer um sistema quântico, que é mais simples. Porque os níveis de energia são quantizados. Então, a gente, ao invés da gente integrar esse monte de coisa, a gente só soma, né? Vai ter somas discretas, né? Vai ter uma mudança hamiltoniana também. É. Mas se a gente quiser, então, osciladores quânticos. Tá? Quando a gente escreve o Hamiltoniano lá na quântica, a gente já está pensando no formalismo de operadores, né? Escreve ele em termos de operadores e tal. A gente não precisa ir tão longe, né? Então, a gente pode só escrever a energia, né? De cada nível, né? Então, lembram da energia do oscilador harmônico, né? N mais 1/2 H cortado ômega. Então, a função de partição de um deles vai ser, então, a soma de todos os estados. Tem o estado fundamental, que não tem energia zero. Então, E na menos beta, N mais 1/2 H cortado ômega, né? E eu consigo separar em 2 termos. Então, E na menos N beta H cortado ômega e na menos meio beta H cortado ômega, né? Porque esse termo sai fora, né? Não depende, eu estou somando aqui em N. Tá? Então, esse termo aqui, então esse aqui sai lá para fora
E esse aqui eu posso escrever assim. Eu posso fazer E na menos beta H cortado ômega na N. Tá? Né? Multiplica os expoentes, só tirei ele para fora. Tá bem? Então, essa série pode convergir, né? Então, em geral, a gente tem a soma, né? Tá? Como que a gente chega na soma dessa série? A gente faz assim, ó. 1 mais x mais x2 mais x3, né? Que é isso, né? Essa soma é isso. E aqui eu reescrevo assim, ó. 1 mais x que multiplica 1 mais x2. Tá bem? Isso aqui é o A de novo. Tá? Então eu tenho A 1 mais x A. Tá? Então, A menos x A é igual a 1. A é igual a 1 menos x. A soma da série de potências. Que converge se o x é menor que 1, né? Tá? Então, esse termo aqui, né? O meu x então esse somatório todo, que é o A, um menos E na menos beta. Então, finalmente, a minha Z1 de beta vai ser isso aqui. Dividido por 1 menos E na menos beta. Tá? Vou deixar só o quântico. Então, eu posso manipular um pouco, né? Aqui tem metade do argumento, aqui tem o argumento inteiro, né? Então, eu posso pegar metade disso, uma exponencial com a metade do argumento, botar para fora, porque daí eu vou ficar com coisa parecida em cima e embaixo. Então, Z1 de beta E na menos 1 meio beta ômega. E embaixo fica assim. E na 1 meio beta ômega menos
E na menos 1 meio beta H ômega vezes E na menos 1, tá. Mesma coisa que tá lá. Tá bem? E seno hiperbólico de x e na mais x menos e na menos x sobre 2, né? Então, isso aí é 2 sobre seno hiperbólico desse argumento. Não, isso aqui é 2 vezes, né? Beta H quadrado. Tá? E o Zn então sobre 2 seno hiperbólico de 1 meio de beta H quartado ômega na N. Ou ainda, se preferirem, né, porque algebricamente é mais conveniente, né? Isso aqui na N vai aparecer um N multiplicando aqui em cima, tá? Então, daí eu peguei de lá ainda, né? Tá? Peguei de lá o Z1 e só levei na N. Então, de novo, né? Bom, tá. E na menos beta F, né? Ou F KT LN de Z1 na N, né? Que vai fazer o N aparecer aqui na frente. Tá? Né? Então, talvez, como a gente vai botar dentro do log, talvez seja mais conveniente botar ele nessa forma, né? Tá? Então, vou botar, vou copiar isso, a gente vai botar aqui dentro, né? Então, a F vai ficar... Então, vai ser logaritmo disso mais logaritmo disso. Então, mais logaritmo disso, né? Que então vai aparecer um menos mais
Tá? Ali era N. Ah. Aqui, o ZI aqui, Z, perdão. Ele tava na menos N. Tá? Botou menos 1. Porque aqui eu botei Z1. Tá? Aqui falta um N. Aqui dentro também. Tá? É que talvez lá seja mais fácil botar o Z1 na N, porque daí o N já vai vir aqui pra frente, ó. Tá? E daí também eu peguei o Z1 escrito dessa forma, que é o que estava aqui, porque como a gente vai aplicar o log, e daí já vai sumir essa exponencial, né? Tá? Então, olha, a gente tem, por exemplo, potencial químico, ΔF, ΔN, T e V, né? Então, olha, vai só assumir o N. O resto tudo não tem N, né? Eu derivar com relação a N, vai só assumir o N. Então, eu poderia escrever que é isso, né? A F dividido por N. Né? Depois, pressão, 0, né? Depois, entropia. Menos dF dt, V e N. Agora já vai dar um pouquinho de encrenca, né? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos escrever a F aqui. Z1, tudo é equivalente, né? Mas ao invés de escrever com as exponenciais, vamos escrever com o seno. Né? Então, N, K, T, Ln, Ln de 2, seno hiperbólico de 1/2 de beta H cortado ômega. Tá? Eu escrevi a mesma coisa de antes, só que já fiz a substituição das exponenciais pelo seno hiperbólico. Por quê? Porque como eu vou derivar, vai ficar mais simples, né? Tá? E aqui ainda, então, ao invés de beta, KT. Tá? Eu olhei nas notas e pensei, vou ter que entrar no assunto novo no meio da aula, porque não vai ter assunto para a aula inteira, né? Mas é que demora, né? Fazer devagar demora. Então a gente deriva, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, NK Ln de 2 seno hiperbólico daquilo tudo, né? Não. É 1 sobre alguma coisa. Mas eu tinha usado aquele menos em alguma altura, né? Não, mas tá certo. Não, desculpa. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Eu joguei ele aqui pra dentro e daí virou. Tá? Mas a F já dá pra escrever assim. Já, né? Porque a F é menos KT. Então também já dá para fazer isso, tá? Inverter lá, tá bem? Então para aí. Então vai ter outro menos aqui agora, né? Tá? Então tá certo. Vai ter que inverter de novo, porque agora vai entrar outro menos. Então ou eu deixo ele lá na frente, ou eu ponho ele aqui e inverto, tá? Então, mas por que apareceu o cotangente no meu? Ah, tá, porque vai aparecer a derivada. Tá. Então vamos lá. A derivada do primeiro vezes o segundo, ali esse original.
mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do segundo, 1 sobre 2 seno hiperbólico disso tudo, vezes a derivada disso, que é 2 cosseno hiperbólico disso tudo, tá? Então, isso aqui é cotangente hiperbólica disso tudo, tá? Tá? Então, colocando tudo junto, né? Tá. E daí a U, que é F mais TS. Olha que vai se repetir sempre isso, né? Eu derivei para achar a S, eu derivei a F com relação a T. Então, esse T linear que tem aqui vai sempre sumir. Certo? Esse T aqui em algum termo vai sumir. Quando eu for retomar a U, eu vou recolocar esse termo na S, né? Porque eu estou multiplicando por T, então aquele termo que sumiu aqui da derivação vai aparecer de novo. Então vai sempre aparecer um termo que vai, de certa forma, se somar com algum que já tem na F, tá? Então vai ficar 1 meio N H cortado ômega cotangente hiperbólica de 1 meio de beta, tá? Tá, vamos só tentar entender. Eu botei um T aqui, então isso que aparece aqui, esse segundo termo aqui, é exatamente a F. T vezes esse segundo termo dá exatamente a F, com o sinal trocado. Então esse termo cancela com a F, o que sobra é só esse aqui. Sim? Tá? E CP ou CV, que são a mesma coisa, né? Nesse caso, vou calcular CV. Não, tá, desculpa. Tá, eu estava procurando não como ver. Então, vou derivar, o que vai aparecer? Tem um KT aqui. Então, vamos derivar isso com relação ao T que está aqui no denominador. Então, 1 meio N H derivado de cotangente hiperbólica, derivado de cotangente normal. Tá? Então, tá, então isso aqui vai dar. Isso aqui vai aparecer tudo lá na frente de novo, porque eu vou derivar, então vai aparecer o H, o ômega lá na frente, né? Então vai dar assim, beta 1 meio
beta H cortado ômega ao quadrado, tá? Vezes NK, vezes cossecante hiperbólica ao quadrado desse argumento. Tá? Então, não sei se vocês vão enxergar aqui, né? Mas para temperaturas baixas, o que a gente tinha antes, né? Vou botar aqui em unidades energia térmica em unidades de H cortado ômega, né? E aqui a energia média em unidades também de H cortado ômega, né? Um sistema clássico vai fazer isso, né? Tá? Vai crescendo a energia com a temperatura, linearmente, né? O sistema quântico não, né? Desculpa. Ele vai se aproximando para temperatura muito alta, né? Quando KT muito maior que H cortado ômega. Mas para temperaturas muito frias ou para temperatura, energia térmica muito menor que a energia típica do oscilador, ele vai para um valor constante, né? Outra coisa importante, ele não respeita a equipartição de energia, né? Tá? Isso é é uma coisa clássica, né, que a gente observa em sistemas macroscópicos, né? Outra coisa que vocês vão notar, que vai aparecer bastante, né? Depois no modelo de Ising vai aparecer de novo. Por que aparece esse monte de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e assim por diante? Claro, matematicamente a gente entende, né? Porque aparece esse monte exponencial de energia, então isso vai... Mas fisicamente, por que acontece isso? O que são essas funções, né? Olha só, vamos pensar na tangente hiperbólica, tá? Como é que é a tangente, porque é o comportamento típico de muitos sistemas. Como é que ela é? Aqui está -1, aqui está 1, tá? Ela é uma função assim, ó. Então aqui o argumento dela, tangente hiperbólica de x. Por que acontece isso? Então, por que tem esse comportamento físico? Porque muitos desses sistemas saturam. Tá? Por exemplo, digamos que a gente está medindo uma propriedade física, como a gente viu, magnetização, como a gente viu lá no paramagneto. Depois que todo mundo virar em direção ao campo, não tem mais o que aumentar o campo, a magnetização. Pode aumentar o campo, não vai ter mais gente que vai virar, já está todo mundo virado. Então o sistema satura. Tá? Ele chega num ponto que todas as mudanças dos estados individuais lá já aconteceram e daí não vai acontecer mais nada além disso. Então o sistema chega no máximo. Essas funções representam bem esse tipo de comportamento. Tá? E por que acontece isso? Porque os estados estão distribuídos exponencialmente. Né? Então quando tu vai aumentando a energia térmica, né, o que aparece aqui sempre nos argumentos, né? O que aparece sempre no argumento? Sempre a razão das energias, né? O que está o beta? O que é o beta que aparece por tudo aí? É isso, né? A razão entre as energias. Quanto que a energia do oscilador é em comparação com a energia disponível no meio, tá? Então, quando eu tenho muita energia, isso aqui, a energia era N mais 1/2 H cortado ômega, né? Então, isso aqui é a energia do estado fundamental, né? O quanto é de energia dele, né? Se a energia térmica que eu tenho no meio é muitas vezes maior que isso, tá? Os osciladores estão todos em estados muito excitados, né? Ele já começa a se comportar classicamente.
Não tem mais efeito quântico, porque se tu tá lá, se o degrau é 1 em unidades arbitrárias, se o degrau é 1 de energia e tu tá lá em 100 mil, já é uma coisa contínua. Não é mais quântico, não é mais quantizado. Ou tu não percebe mais a quantização, o fato de que as coisas são discretas. Tá? Se eu pensar em multiplicidade, eu estou no meu estado, fez um gráfico muitas aulas atrás, com multiplicidade, aqui era onde ela tinha maior energia, é o estado de maior energia possível, assim. Tá. Eu estaria nesse local. Assim. Olha só, quando eu aumento a temperatura, o que acontece com a minha entropia? Será que a gente consegue ver daqui? Então, complementando a discussão que a gente fez sobre os osciladores quânticos, a gente queria discutir a expressão para entropia. Então a gente tem aqui a energia livre de Helmholtz, né, e a derivada dela com relação ao tempo, a entropia, que a gente chegou nessa expressão, e depois então a energia livre mais TS nos dá energia, né? E então vamos ver que cara tem essas funções e tentar entender, né? Então, com exceção das constantes, né, o N, o K, o H, o que a gente tem aqui é basicamente o inverso da temperatura, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então eu vou fazer o gráfico, vou mostrar e volto aqui. Eu vou fazer um gráfico no GeoGebra, que é basicamente essas funções, com exceção dessas constantes que não vão fazer diferença no comportamento da função, né? Então aqui eu tenho, como é menos, né? Então eu tenho 1 sobre, no caso eu estou usando x como t, então eu tenho 1 sobre t, cotangente hiperbólica 1 sobre t, menos logaritmo de 2 seno hiperbólico de 1 sobre t, que é o que está aqui, certo? Que é o que está em azul. Então aqui o meu eixo x é a temperatura. E o que a gente nota é que na medida que a temperatura cresce, a entropia vai crescendo, certo? Quando a temperatura vai para zero, a entropia vai para zero. Estão todos no mesmo estado. Se a gente olhar também a expressão para energia, a gente vê que quando a temperatura vai para zero, esse termo aqui da cotangente hiperbólica de 1 sobre x, então na verdade eu estou comparando aqui, o meu x seria quanto de energia térmica tem em comparação com a energia nos osciladores, né? Aqui está com todas as constantes, né? H cortado ômega sobre KT, mas então para simplificar eu estou botando aqui sobre 1 sobre T, né? Então nota que quando a temperatura vai para zero, esse termo todo vai para 1, ou seja, o que sobra aqui na minha energia vai ser NH cortado ômega. Como a energia do estado fundamental é 1 meio de H cortado ômega, certo? Então a energia que eu tenho é justamente isso. Quantos osciladores eu tenho vezes a energia do estado fundamental deles. Quer dizer, vai todo mundo para a mesma energia mínima. Então a energia total do sistema vai ser a soma de todas essas energias do estado fundamental. E a entropia vai crescendo monotonicamente, né? Se a gente vai mudando aqui o zoom do gráfico, né? A parte negativa não nos interessa, né? Eu não limitei no gráfico, mas a entropia vai sempre subindo, né? Na medida que a temperatura vai subindo, a entropia vai subindo, porque cada vez vão ter mais estados sendo ocupados, né? Bom, vamos tentar fazer a derivada da S de x com relação a x, né? Se a gente volta aqui também nas notas, né? O que é o CP? CP é a derivada de Q dt, né? Mas nesse caso aqui, o Q é T ds.
Então, se eu fizer a derivada da entropia com relação à temperatura vezes a temperatura, eu devo obter o que seria o calor específico, né? Ou a capacidade térmica, como quiserem, né? Vou aumentar de novo aqui o zoom. Então, o que acontece é que a partir de uma certa temperatura, né, ele se torna constante. E então, ele é basicamente esse termo que está aqui. Como a cossecante ao quadrado vira basicamente 1, ele é basicamente esse termo aqui, né? Que na medida que tu vai adicionando energia, a temperatura do sistema vai subindo sempre proporcionalmente. Então isso nos dá um calor específico, capacidade térmica constante, certo? Então acho que era isso que tinha faltado para a nossa interpretação do oscilador harmônico, os resultados do oscilador harmônico ficar completa, né? Como foi difícil, seria difícil, eu não consegui fazer o gráfico dessas funções, né? Em aula para a gente discutir, então eu voltei aqui e fiz para a gente ter a discussão completa, tá bom?